Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo da evangelização de espíritos, essa metodologia abençoada que Eurípides Barçanufo tem nos oferecido para que possamos evoluir de forma lúcida, consciente, buscando o desenvolvimento das nossas potencialidades divinas e conformando a nossa existência, a nossa vida, os nossos atos, as leis divinas. Nós estamos estudando o livro Sentimento à Força do Espírito, que é o livro de Alzira Bessa França Mui e Luciano Varanda, da editora Espírita Esperança e Caridade. Esse livro, ele fala dos nossos sentimentos e trata do sentimento como força impulsionadora do espírito, e eu recomendo muito a leitura, o estudo, porque ele é um tesouro para todos nós. Então hoje nós estamos na página 94 e nós vamos estudar sobre a alegria. E para que a gente possa iniciar, eu trouxe uma página de Meimei, psicografia de Chico Xavier, do livro Ideal Espírita, que se chama Alegria. E Meimei diz assim para nós: a alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é o carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é a mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida, que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Com essa mensagem de Meimei, nós vamos iniciar as nossas reflexões sobre a alegria. Nós sabemos que o Cristo nos trouxe o Evangelho de Deus, e o Evangelho que significa boa notícia, a boa nova, e receber a boa nova nos traz profunda alegria. É nesse estado de espírito, é sobre este estado de alegria que nós vamos falar hoje. Não aquela alegria fugaz, fugidia das festas, do entorpecimento, das sensações extremas que muitos buscam de forma ilusória e passageira. Mas nós falamos aqui daquela alegria que está ligada, envolvida às conquistas do espírito. Então, a alegria é esse estado de espírito. A alegria é uma emoção que carrega em si vibrações originadas de sentimentos que estão em harmonia. Por isso é a alegria ligada às conquistas espirituais, à conquista do espírito. Jesus nos ensinou, lá em João 15, Jesus nos trouxe a seguinte lição: eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós. E diz também para nós que vossa alegria seja plena. Como nós podemos desenvolver em nós esta alegria plena? O que seja esta alegria plena? Como construí-la em nós? Já que nós estamos num planeta de provas, de expiações, existem momentos em que nós sentimos muitas dificuldades diante das lutas naturais, das provas, das expiações, sem compreender ali Deus agindo para que nós possamos crescer, evoluir, nos reajustarmos com a lei. Então, essa verdadeira alegria é o que nós vamos falar hoje, né? O livro Sentimento é a Força do Espírito, ele traz que essa alegria é um estímulo ao progresso espiritual.
ela funciona como estímulo, ela trabalha porque ela traz em si vibrações luminosas. Essas vibrações, elas são estímulo ao nosso progresso espiritual. E esse estado de espírito nós conquistamos quando nós conseguimos nos ligar intimamente a Deus, quando nós conseguimos entrar num processo de comunhão com o Pai, comunhão com Deus, naquilo que o Cristo traz, né? Eu e o Pai somos um. Então é uma conquista, é uma construção espiritual. E nós conseguimos pelo desenvolvimento das nossas potencialidades, desenvolvimento do ser espiritual que nós somos. Esse estado de alegria, esse estado íntimo do espírito, ele está ligado intimamente à compreensão de que Deus tudo provê, Deus nos ampara, Deus nos acolhe e nos direciona à plenitude, ao desenvolvimento do ser espiritual que nós somos, do brilhar a nossa luz. É a estruturação da fé, a estruturação da confiança integral em Deus, na sua justiça, no seu amor, e que a justiça divina nos envolve, permeia a nossa existência, nos acolhe e nos envolve o tempo todo, nos direcionando a conquistas espirituais que todos somos destinados, a brilhar em nós as potencialidades divinas que nós trazemos. Então, viver esse estado de alegria é um desafio para nós que estamos nesse processo de evolução. É um desafio em que nós alcançaremos de acordo com a expansão do nosso amor, de acordo com a expansão da nossa compreensão de que as leis divinas nos envolvem, quando nós nos sintonizamos com a paternidade divina que nos rodeia. E assim nós temos aquele senso de pertencimento divino, nós conseguimos nos compreender com a nossa herança divina. É aquele estado de espírito que nós vimos, né, em Eurípides o tempo todo. Aquela alegria no cumprimento do dever, na sintonia com o Cristo, sentindo a paternidade divina em si e sentindo e expandindo a sua herança divina. É aquela alegria que nós vimos também em Francisco de Assis, naquela passagem interessante, né? Que eles segue Francisco e mais um irmão, noite adentro, em plena neve, um frio intenso, e eles usando aquela roupa muito fina, né? Muito rústica, em busca de um mosteiro, e eles andam, chegam até o mosteiro, estava muito escuro, sem as iluminações que nós estamos acostumados hoje, bate a porta e diz, né, nós buscamos abrigo. E aquele que atende pergunta, quem é que está falando? É o Francisco de Assis. Até parece que o Francisco estaria esse horário aqui, e fecha as portas e entra. E nesse momento o Francisco entra no estado de alegria, e canta, e pula. E o companheiro que estava com ele, né, o irmão aprendiz, entra no estado de choque, né? Ele fica extremamente assustado, com medo. Nós vamos morrer, Pai Francisco. Por que o senhor está cantando? Por que o senhor está feliz se nós vamos morrer, né? E ele diz, meu amigo, agora nós estamos inteiramente nas mãos de Deus. E logo após abrem a porta e eles adentram. Essa confiança que nós precisamos exercitar no Pai, de que nós estamos inteiramente nas mãos do Pai e que Ele nos oferece os melhores recursos para que possamos crescer e expandir em espíritos. E esses recursos muitas vezes vêm por meio de dores e lutas, que são as oportunidades de reparação, de transformação espiritual, de modificação da nossa estrutura mental, de renovação da nossa memória impregnada de arquivos enfermos e que são como barreiras ao nosso processo evolutivo se nós não renovarmos a memória. Então, essa entrega ao Pai, essa confiança plena, esse ajustamento no esforço de vivenciar as leis divinas em nossa vida, nos proporciona esse estado de alegria, esse estado perene, né, permanente de alegria. Deus é a nossa base da alegria de viver, da verdadeira felicidade. E aí nós compreendemos que as dificuldades são os degraus,
são oportunidades. Nós conseguimos bem aproveitar essas oportunidades divinas, né? Muitas vezes nós perdemos esse estado de alegria em nosso dia a dia porque nós corremos atrás das ilusões. E como nós já tratamos, né, no livro sobre as ilusões, que nem sempre estão ligadas às coisas materiais. Mas, por exemplo, se nós entramos num estado de perfeccionismo, em que tudo que a gente faz tem que ser certinho, perfeito, nós não conseguimos aceitar os nossos erros, que são naturais e são oportunidades de aprendizado, de refazer, de fazer diferente, e que fazem parte da nossa trajetória. Quando nós estamos nesse estado de perfeccionismo, nós não conseguimos viver com alegria. Então precisamos analisar se esse estado não está barrando, impedindo que nós construamos as vibrações harmoniosas da alegria, que é um estímulo ao nosso progresso. Porque a perfeição nós vamos conquistar gradativamente pela aceitação de nós como nós somos, pelo processo de autoconhecimento, compreendendo a nós como estamos e quais são as dificuldades evolutivas que escolhemos nesta reencarnação para fazermos as nossas transformações. Então, viver nesse estado de perfeccionismo afasta mesmo, nos impede de viver com alegria. Então, no livro Sentimento, A Força do Espírito, na página 94, nós aprendemos que a alegria é um conjunto de vibrações que partem dos sentimentos da harmonia e do equilíbrio. A alegria promove no espírito a reconstituição do processo vital. Olha só. Ela traz as vibrações do amor e elimina os campos sombrios que contaminam o pensamento. Então é esse conjunto de vibrações que partem da harmonia, dos sentimentos harmonizados, dos sentimentos harmoniosos, né? Da harmonia do espírito. E aqui eles trazem para nós que a alegria, ela promove no espírito reconstituição do processo vital. Muitas vezes nos perdemos, né? Perdemos o nosso tônus vital, o nosso processo vital pelas ilusões, pela busca desenfreada pelas ilusões. Muitas vezes por não conseguir manter os nossos pensamentos alinhados à plenitude divina, às leis divinas, ao amor. Então, quando fugimos desse caminho do amor, da harmonia, do equilíbrio, nós temos uma perda, né, desses processos vitais. Então, a alegria, ela tem a faculdade de nos auxiliar na reconstrução desse processo vital perdido. Muitas vezes caímos na revolta, né, nas tristezas, por não compreender as leis divinas. Então, a alegria, ela recompõe. E ela elimina aqueles campos sombrios que contaminam a casa mental, que contaminam os nossos pensamentos, que prejudica o nosso padrão mental. E isso prejudica todo o ser. O espírito é extremamente prejudicado quando ele adentra essas formações enfermiças no seu campo mental. Então a alegria, ela reconstrói, ela reconstitui, ela auxilia para que a fonte, né, da mente, do padrão mental, seja harmonizado. Aqui eles trazem para nós que a alegria é uma energia transformadora. Tem sobre o conjunto mental uma força que impulsiona o pensamento a articular recursos que desmobilizam as vibrações doentias armazenadas nas células mentais. Então, a alegria é uma energia que estimula transformações, pois nos impulsiona os pensamentos a revitalizar o campo mental todo, dissolvendo as vibrações doentes, dissolvendo aquelas vibrações enfermiças armazenadas no nosso campo mental, trazendo a transformação espiritual que tanto almejamos e necessitamos. Aqui eles trazem para nós
Então, que ela é esse conjunto de vibrações que promove na intimidade do ser a harmonia e o amor, né? Então, a alegria como estimuladora do progresso espiritual, porque quando o ser entra em comunhão com as vibrações amorosas divinas do Pai, estimula suas potências divinas. Então, nesse processo da vivência da caridade, conformando a sua vida às leis divinas, conformando os seus atos, as suas ações, os seus pensamentos à lei divina, ele aprende, ele compreende como amar a Deus sobre todas as coisas, como amar ao próximo e como amar a si mesmo. Então entra num processo de vivência da caridade pura. Ele entra num processo de ligação e comunhão com o Pai. E nessa vivência da caridade pura, o espírito encontra em si os recursos espirituais, ele encontra em si as suas potencialidades que precisam ser desenvolvidas para que ele possa viver de forma harmonizada, para que ele consiga em si a força para conquistar, construir em si o seu processo evolutivo, para construir o reino divino dentro de si, pela modificação dos sentimentos, pela transformação dos sentimentos, pela edificação de uma fé estruturada, solidificada, utilizando dos seus recursos espirituais, em comunhão com o Pai Criador. E aí o espírito é levado a viver um estado de harmonia. E esse estado de harmonia faz com que ele alcance a alegria. E esse é um estado que precisamos desenvolver. Isso é desenvolvimento, isso é processo, né? Essa é uma conquista que nós conseguimos pelo processo educativo. No Livro dos Espíritos, na questão 621, os Espíritos respondem sobre a lei natural e eles dizem assim: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. E na 614 eles dizem para nós que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, a solidificação, a construção do estado harmônico, do estado de alegria, a conquista da felicidade real, que é a conquista do espírito imortal que nós somos, da construção do ser espiritual que nós somos, do desenvolvimento das nossas faculdades espirituais, das nossas potencialidades espirituais, nós conseguimos quando nós vivemos de acordo com a lei divina, que é a lei natural, como os espíritos trazem para nós. Nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei divina. E todo afastamento da lei divina impõe para nós uma dificuldade, uma pena, não uma punição. É uma consequência natural das nossas escolhas equivocadas. Então, acontecem em nós que as nossas estruturas espirituais ficam enfermas. Então, nós precisamos nos reajustar com a lei divina. E nós temos a abençoada oportunidade reencarnatória para tanto. Então, muitas vezes nós temos lutas, dores, aflições que nós não conseguimos compreender nessa existência. São aquelas aflições ligadas à nossa anterioridade e que são as oportunidades divinas que Deus nos confere de nos reajustarmos com a lei divina, de nos reajustarmos com o que no passado nós não soubemos respeitar. Então, dessa forma, nós precisamos analisar se estamos ajustando a nossa vida com as leis divinas. Então, é no esforço por esse ajustamento, pelo cumprimento das leis divinas em nossa vida, em nosso dia a dia, é que nós vamos construir em nós esse estado permanente de alegria e conquistaremos a felicidade. Cultivar em nós o reino divino, que Jesus disse, o reino de Deus, o reino divino está dentro de vós, nem aqui nem acolá, está dentro de vós.
está em nossas potencialidades divinas e que nós conquistamos pela utilização da vontade, pela expansão do bem, pela vivência da caridade, conhecendo a nós mesmos, vivenciando a caridade pura e simples nos nossos atos diários, na nossa forma de pensar, vivendo como irmãos. Esse é o caminho para que nós possamos alcançar, construir em nós a alegria cristã, a alegria verdadeira, a alegria que transforma, que nos impulsiona, que nos auxilia em nosso processo de evolução. Meus queridos irmãos, um grande abraço a todos, que a alegria do Cristo, que a paz do Cristo possa envolver seus corações e na próxima semana nós temos mais um estudo da evangelização de espíritos. Grande abraço!